Uma questão, então, importante para quem acompanha todos os programas pela televisão é que as operadoras de TV por assinatura, entre elas a NET, a Sky, a Embratel, Oi, claro, quebraram uma regra básica da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ao anunciar que o corte do sinal das emissoras da Record, nossa aqui, TV, RedeTV e o SBT, sairiam da programação. Isso prejudicaria cerca de 60 milhões de pessoas, né, brasileiros, que assistem via cabo. Eu queria, antes de apresentar o nosso convidado, dizer a você o seguinte: eu recebi aqui uma nota do PROCON. A nota do PROCON diz o seguinte: em relação à divergência entre as emissoras de TV aberta, nós, e as empresas de TV por assinatura, no que se refere à transmissão de canais digitais, o PROCON de São Paulo informa que o consumidor não deve ser prejudicado. Que, em caso de alteração ou redução da grade da programação, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o assinante poderá, alternativamente, e a sua livre escolha, ou solicitar o cancelamento, cancela, do contrato, sem ônus, ou um desconto proporcional à mensalidade. Conclui aqui o PROCON. Consumidor que se sentir lesado deve procurar o órgão de defesa de consumidor da sua cidade. Quem está aqui conosco é um advogado especialista em direito de concorrência, que é o Dr. Pierre Monod. Dr. Pierre, boa noite. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado pela oportunidade de discutir com você um tema tão relevante. Eu que agradeço. Doutor Pierre, como é que fica uma situação como essa em que eu compro um determinado produto, né, e depois não me entrega o produto pelo qual eu paguei? Então, eu queria só entrar com uma questão preliminar. Claro, pois não. É você gerar conteúdo. É muito importante hoje gerar conteúdo. E conteúdo custa. Quando você cria uma grade, como você está criando jornalismo, programas, novela, caramba, tudo isso tem uma propriedade intelectual que está por trás desse conteúdo. Então é muito importante que todas as empresas que geram conteúdo sejam remuneradas de forma adequada. O que acontece? O ex-ministro Eros Grau tem uma questão que eu acho muito interessante, que é a seguinte, que ele fala o seguinte: existe uma pretensão e uma resistência. Existe uma regra do jogo que, por um determinado critério que era utilizado no passado, né, a empresa líder, ela dizia que os outros não deviam ser remunerados porque eles tinham uma pretensão e a resistência, então você tinha uma resistência. Hoje em dia, a resistência está maior, porque essa mudança do sinal analógico para o sinal digital permitiu a possibilidade das pessoas terem acesso a isso de forma digital, porque a TV aberta, quem sintonizar o canal digital vai poder ter acesso à programação. Mas quem utilizar através de uma TV paga, não sem remuneração, do cabo, por exemplo, através do cabo ou parabólica, vai ter que remunerar. O outro vai ter o livre acesso. Então, o consumidor não estará prejudicado, porque ele vai ter duas possibilidades. Ou ele vai acessar através do canal aberto, da antena que ele tem em casa, e aí ele não vai ter nenhum custo, então ninguém será prejudicado, porém, há uma remuneração. Nessa remuneração... Quer dizer, ele comprou alguma coisa? Exatamente, ele comprou, ele pagou. Pagou. A discussão é a partilha do pagamento. Como essa partilha se opera? Então, o que acontece? Essa partilha vai ter que se operar. Então, os players, as empresas que geram conteúdo, têm que chegar num acordo de como essa remuneração será feita. Porque não é justo, hoje, quem gera conteúdo não ser remunerado por aquele conteúdo. É uma questão de propriedade intelectual. E não só de propriedade intelectual. A gente está tratando de informações, uma pluralidade de informações. Então, é importante você não simplesmente ouvir um lado da informação, mas você ter diversas emissoras de televisão, cada uma com o seu ponto de vista e através dessa diversidade de pontos de vista, a pessoa ter a sua própria opinião. Porque qualquer sociedade que tem apenas uma opinião, ela não forma, o telespectador não forma para si uma opinião daquela pessoa. E sim, ele sempre vai estar sujeito àquele corte que aquela emissora, independente qual seja, por melhor que seja, eu acho que todas as emissoras brasileiras provém qualidades muito boas. Quando você discute a qualidade... Acho que é o telespectador e o cidadão escolher entre elas, exatamente. Se você pegar a qualidade da TV brasileira, comparado com outros países, é muito boa.
Heródoto, hoje em dia eu tenho orgulho, eu viajo pelo mundo, você viaja pelo mundo, acho que vários telespectadores viajam. Pô, você pega uma televisão em alguns outros países, dá vergonha, você pega os canais lá, horroroso. Aqui no Brasil, se você vai passando, principalmente as principais emissoras brasileiras, a qualidade é muito boa. E é justo que todas as emissoras sejam remuneradas de forma adequada, todas. E não apenas uma ou outra emissora. E sim você ter um rateio equânime em quem gera conteúdo de qualidade e que essa propriedade intelectual seja remunerada de forma adequada. Agora, se você não fornece esse conteúdo, suponha que as 3 emissoras, a Record, o SBT e o RTV saiam. Quer dizer, uma quantidade enorme de horas de programa jornalístico sai da grade. Sim. Não é verdade? Então, chega naquele ponto que você falou. Ao invés de eu ter uma pluralidade de versões que é próprio da democracia, que é próprio do sistema democrático, né? E para eu formar opinião, eu preciso ver opiniões diferentes. A diversidade. A diversidade. Como dizia, a unanimidade, muitas vezes a unanimidade não é a melhor forma de você tomar decisão. Alguns, até pensadores, falam que a unanimidade é burra. Mas a pluralidade é que possibilita ao sujeito ter a sua própria informação. Então, a pluralidade é uma questão fundamental para o telespectador. Faz parte da cidadania eu ter a pluralidade ou não? Sim, Sim. Eu acho fundamental. Todos os países hoje civilizados, todos os países que tiveram a democracia de uma forma sustentável, ela sustenta a pluralidade. Você tem questões enormes. Vamos pegar um canal que é referência. BBC. BBC é uma maravilha. Sem dúvida. Só que a BBC, ela tem um conteúdo e hoje esse conteúdo há uma discussão na Inglaterra, porque isso é bancado de forma pública e se o conteúdo da BBC deve continuar ou não. Isso é uma discussão, muitos ingleses acham que é importante a BBC ter independente. Por isso eles pagam imposto para manter a BBC. Por quê? Porque é um conteúdo importante. Sem dúvida. Imaginamos uma sociedade que não tem uma BBC, que não tem uma referência. É importante a pluralidade, que só através da pluralidade você vai ter uma qualidade da informação e a possibilidade do telespectador, da pessoa, ter uma posição independente. Eu fiz então essa comparação dizendo o seguinte: se eu for num supermercado, eu compro 1 quilo de farinha e me dão 800 gramas, quer dizer, se eu comprei todos os canais abertos na minha operadora, eles não me dão todo, eu vou lá no PROCON, vou lá reclamar. Então, vamos voltar ao professor Eros Grau, ex-ministro supremo, que ele fala entre pretensão e resistência. É importante a sociedade ter uma resistência. Heródoto, os processos hoje em dia, eles não são processos que acontecem do nada. É importante as pessoas mostrarem a sua indignação dizendo o seguinte: eu não estou de acordo com essa regra do jogo. E através da indignação, através da resistência, é que você cria o preço ideal. Então a pessoa fala assim, eu vou remunerar 0. Não, 0 não, mas você chega num ponto. Então, através dessa uma negociação, de um arbitramento, porque as pessoas têm que sentar à mesa com uma boa vontade que aquela geração de conteúdo seja remunerada de alguma forma. Porque senão você cria um conteúdo e não tem remuneração, porque a grande discussão, essa questão é uma questão mais ampla. A gente está falando hoje de geração de conteúdo para canal de televisão, mas essa discussão também pode ser levada para a internet. Hoje você tem uma qualidade muito baixa no que é vinculado na internet. Só que as pessoas, no final do dia, elas vão pegar os grandes veículos que geram conteúdo para validar, com credibilidade, certo ou não? Exatamente, Heródoto. Para validar... Porque tem coisa de credibilidade na internet, mas eu não vou acreditar em tudo que eu vejo lá. Então, mas quem é o gatekeeper da qualidade do que é feito? É quem faz com qualidade. E quem faz com qualidade cria justamente o gatekeeper no que realmente eu vou dizer, ok, estou de acordo, ou ver aquela opinião de forma neutra, ou vou dizer aquilo ali é o seguinte: foi uma informação gerada na internet, mas eu não entro nessa, porque eu peguei as minhas outras referências e essas outras referências validam ou não o que eu vi na internet. Então é muito importante, Heródoto, você ter conteúdo com qualidade. Eu peguei o caso da BBC porque é uma discussão muito grande. Sem dúvida. Porque é o público e privado. Sem dúvida. E aqui a gente não está discutindo o público e privado. Não estamos. A gente está discutindo privado com privado. Privado com privado, exatamente. Privado com concorrência privado. Comercial, inclusive. O que é mais ainda. Então, eu peguei o caso do público e do privado para mostrar que entre o público e o privado já tem uma discussão. Mas privado com privado não tem discussão. Para mim, na minha opinião, na minha modesta opinião,
Pierre Morrot, eu sou advogado, trabalho muito com propriedade intelectual, sou sócio de uma empresa geradora de conteúdo, que é a Casa do Saber. Lá na Casa do Saber, você já esteve lá, a gente tem que gerar conteúdo. E esse conteúdo tem que ser remunerado. Então, quando você gera um conteúdo, é importante que esse conteúdo, de alguma forma, remunere. Porque acontece, eu vou dar um exemplo. Na Casa do Saber, nós fazemos muitos cursos que presencialmente as pessoas pagam. E nós disponibilizamos esse curso gratuitamente na internet. Entendo. Mas se não fosse as pessoas presentes que pagaram por aquele curso, a gente não teria possibilidade de gerar aquele conteúdo gratuitamente na internet. Gentilmente conosco, o advogado Dr. Pierre Morrot. Pierre, mais uma questão que te perguntar. Tudo aquilo que você falou, posso resumir naquela frase tradicional, não tem almoço grátis? É claro, porque gerar conteúdo custa. E disponibilizar esse conteúdo com qualidade, porque o grande problema que você tem no conteúdo grátis é que aquele conteúdo de graça tem uma qualidade muito baixa. E muitas vezes você tem uma qualidade muito baixa. Então, gerar alguma coisa de qualidade custa. Então, não tem almoço grátis. É importante gerar conteúdo com qualidade e é justamente esse conteúdo com qualidade ele tem que ser remunerado. Então, é importante, eu entendo esse movimento que as 3 emissoras em conjunto estão fazendo no sentido de gerar uma resistência para achar um ponto ideal. Então, eu acho que no final do dia, esse almoço será, nós vamos ter uma santa ceia. Eu não sei se você concorda com o meu. Nós vamos ter uma santa ceia que todo mundo gera conteúdo, vai saber justamente dividir a ceia em partes proporcionais, porque esse é o ponto, Heraldo. É importante você ter uma equidade entre os geradores de conteúdo. Pierre, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Eu que agradeço o seu convite. Muito obrigado. Aí está o Dr. Pierre Morrot conversando conosco, né? Acho que é um assunto importante esse, já visto que hoje muda o sinal, né? O sinal analógico aqui na região do Grande São Paulo. Ele está sendo desligado, liga o sinal digital, mas obviamente você que tem a TV a cabo, você quer ligar a televisão e pegar todo mundo, né? Aí não pode chegar lá e perder metade dos canais abertos que você inclusive pagou, como eu falei para você agora há pouquinho da nota do PROCON. A gente já volta. Até já.